Rapaz, descobriram que não é o Tite que treina o Cruzeiro, que quem faz isso é o filho dele, o Matheus Bach. Que história é essa? E o Caio Jorge alfinetou a comissão técnica. Eu falo sobre isso e muito mais nesse vídeo, além de uma análise sobre o empate de ontem contra o Mirassol. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e é isso. Bora pro vídeo. Mirassol 2, Cruzeiro também 2. Rapaz, o Samuel Venâncio falou na análise dele após a vitória contra o América no domingo, algo como: não tem como ir a Mirassol e não pontuar. E sim, cara, pro contexto do Cruzeiro, de ainda não ter engatado uma sequência de bons resultados para trazer tranquilidade ao Tite e à sua comissão técnica, ir a Mirassol e pontuar após uma vitória contra o América era sim algo que precisava acontecer. E pontuar a gente fala de vitória, é claro, mas também de um empate, já que jogar contra o Mirassol já tem sido complicado. E fora de casa então, cara, é mais complicado ainda. É só a gente ver o que o Mirassol fez aí no último ano. Um ano totalmente histórico. E só que mesmo acontecendo da gente pontuar, a torcida do Cruzeiro tá revoltada. E eu vou falar pra vocês, revoltada com razão. Porque a tônica desse jogo foi a mesma de outros tropeços e derrotas do Cruzeiro nessa temporada. O time começa bem e simplesmente desliga. É como se os jogadores só jogassem por alguns minutos e depois eles automaticamente parassem de jogar direito. O que faz muita gente falar que se deve ao preparo físico da equipe, que tá ruim, e o que também levou, na verdade, né, por conta dessas críticas ao preparo físico da equipe, isso levou o Tite a chamar o preparador físico da comissão técnica, o Fábio Maziridian, alguma coisa assim, para poder discorrer, comentar, falar sobre os temas de preparação física do elenco. E basicamente o Fábio falou da sequência pesada de jogos, que o time titular está sendo acionado mais do que realmente aguenta por conta dos resultados ruins no campeonato estadual, né? Foi basicamente isso. O time reserva não tá dando conta do recado, então vai ter que chamar o titular antes da hora para tentar classificar no Mineiro. Enfim, e por aí vai. Só que isso pra mim é um show de bizarrice, que aí eu coloco na conta da diretoria e da comissão técnica. Porque se o campeonato mineiro é tão importante a ponto de você ter que chamar a cavalaria para impedir que o time não se classifique para semifinais, por que você não começou a temporada com a cavalaria? Se os jogadores do elenco titular não aguentavam e sabiam que teriam que usar o time reserva no começo da temporada, por que não trouxeram peças de reposição à altura do elenco titular? Porque não tem nem como falar que a diretoria está descobrindo agora que a gente não tem reservas à altura. O Leonardo Jardim, no ano passado, às vezes ele preferia morrer com alguma substituição porque simplesmente não tinha quem colocar no time. Precisando ganhar o jogo, você vai colocar quem? O Marquinhos? O Bolazzi? Porque assim, gente, era engraçado, eu compartilhava os vídeos dele. Só que o Bolazzi, ele fez 33 jogos, marcou 4 gols e deu uma assistência com a camisa do Cruzeiro. Sendo que ele não marcou nenhum gol no Brasileirão, que foi a competição mais importante pra gente aí no ano passado. E a diretoria sabia tanto disso que eles mesmos assumiram e afirmaram que o foco na janela de transferências do início do ano seria fortalecer o elenco, trazendo peças de reposição de nível parecido com os titulares. E aí vieram Chico da Costa, que não é melhor e muito menos tem nível parecido com o Caio Jorge, com todo respeito. Veio o Matheus Cunha, que, enfim, goleiro reserva. Quando que ele vai jogar? Inclusive tá até machucado.
O Fagner permaneceu e sim, é uma boa passe de reposição, tanto que virou até titular. O Nezer Villarreal, que supostamente seria o reserva do Caio Jorge, mas nem entra em campo direito e quando entra ele joga aí de ponta. E o Gerson, que é simplesmente o Gerson. Não tem o que falar dele. É um jogador acima da média. É jogadoraço. O problema é que só viu um jogador incontestável e que se encaixa no que a diretoria disse que iria contratar. Para não ser tão injusto assim, 2 jogadores. Vieram 2 jogadores. Que a gente pode falar que, sim, são boas peças de reposição. Ou até melhores que o time titular. Já que o Fagner ficou e é titular. O problema, cara, é que acaba aí. Isso pra mim não é planejamento. Não é planejamento. Ainda mais se considerar que o Fagner já tava aqui, cara. E assim, meus amigos, o elenco tem as falhas, sim. Eu vejo o desempenho abaixo da crítica de alguns jogadores, sim. Mas na minha visão, o problema do Cruzeiro é muito mais comissão técnica e diretoria do que o elenco. E aí eu não sei se realmente procede essa especulação de quem treina o Cruzeiro é o filho do Tite e não o Tite. Eu acho até um pouco delicado fazer uma afirmação dessa sem ter embasamento. Mas uma coisa que não é especulação, é realidade, é o futebolzinho michuruca do Cruzeiro. Seria só mais um motivo para mandar a comissão técnica para casa do chapéu. Porque eu não sei vocês, mas eu mudei o meu discurso. Eu não vou falar mais que do jeito que tá, eu não vejo o Tite dando certo no Cruzeiro. Eu não vejo o Tite dando certo no Cruzeiro. Uma aura de fracasso absurda que cerca ele e a sua comissão técnica. E eu falo isso não no sentido de falar que eles são fracassados, até porque o Tite tem um currículo expressivo e que merece reconhecimento. Mas olho para eles à beira do campo, em coletiva e tudo mais, e em nenhum momento eles me passam algum tipo de confiança de que eles sabem o que estão fazendo. Não é como se o Cruzeiro estivesse jogando muita bola, mas dando azar nas conclusões, nas jogadas, durante o jogo. O que é plenamente possível. Só a gente lembrar do Pepa em 2023 que fez esse time, aquele time aliás, né? Jogar bola sim, mas como a gente dependia de um ataque completamente incapaz de mandar uma bola pra rede, acabou sobrando pro treinador, como sempre sobra. Mas no caso do Tite é diferente. Você não fica depois do jogo falando que o Cruzeiro não ganhou porque teve azar, porque se aproveitasse as chances poderia conseguir um resultado diferente. Você termina os jogos com a impressão de que voltou no tempo e tá assistindo ao Cruzeiro de 2021, que começava as partidas bem, só que depois tomava um gol e desligava total. Muitas vezes nem tomava gol. Mesmo que o empate contra o Mirassol não seja ruim pelo ponto que conseguimos fora de casa contra um adversário que se mostrou uma pedra no sapato durante o ano passado, como eu falei, ainda assim a gente terminou o jogo com a sensação de que o Cruzeiro tinha perdido o jogo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, definitivamente não estamos em 2021. Esse elenco do Cruzeiro, mesmo sendo desequilibrado no banco de reservas, é plenamente capaz de conseguir jogar melhor e já demonstrou isso. E a gente também não tá mais numa situação de não poder demitir o técnico porque Sidão vai ter que pagar a multa pra ele e isso vai virar mais uma dívida lá na frente. E eu não falo isso nem pelo fato do Pedrinho ter muita grana. Eu falo porque o contrato do Tite não tem multa rescisória. Então você pode mandar o técnico embora e não pagar um centavo por isso. Mas a questão é, quem que vem no lugar dele? Vem alguém que realmente vai se envolver com o projeto, abraçar tudo que envolve a instituição? Ou vai vir alguém só com currículo de vencedor, mas que na prática não consegue vencer nem um par ou ímpar? Perguntas que só serão respondidas pelo tempo, mas que me preocupam e muito, considerando as escolhas da diretoria nesses últimos tempos. Mas e você? Fora Tite, eu sei que todo mundo já é, ou quase todo mundo. Mas quem que você gostaria de ver treinando o Cruzeiro? E a culpa desse momento é mais dos jogadores, da comissão técnica ou da diretoria? Comenta aí, deixa o like se gostou do vídeo, deixa o dislike se você não gostou e seja feliz, porque eu gosto de ver todo mundo feliz. Se inscreva no canal se não for inscrito e eu acho que é isso. Não sei que horas que esse vídeo vai sair, se vai ser de noite, de tarde,
agora, né, na hora do almoço. Mas só sei que hoje vai ter bastante vídeo aí, então fica de olho, fica ligado. Fui! Au!